Boa tarde, pessoal. Queria agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade de compartilhar com vocês uns minutos desse apaixonante tema que é o DevOps. Como imagino, essa motivação toda aqui nos traz a um mundo que é gigantesco. DevOps não é mais ou tecnologia, como foi falado aqui, muito bem expresso, não é somente cultura. Eu vou trazer um tema que talvez eu leve pedrada de vocês. ITIL, nosso terror, o lado escuro da força. Porque me motivou falar um pouco desse ITIL. Na verdade, aqui um pouco meus contatos, só para comentar um pouco de mim. O sotaque que eu tenho é porque eu sou do Chile. Estou aqui no Brasil desde o ano 94 e eu me sinto mais brasileiro do que chileno. Apesar aí do meu sotaque, das minhas lembranças de lá, eu sou mais brasileiro do que chileno. Eu trabalho numa empresa, nós ministramos cursos de DevOps e consultorias. E a motivação desse tema que eu vou colocar, apesar de ser um pouco controverso, é justamente o grande desafio que nos encontramos ao abordar empresas tradicionais, com uma governança muito estruturada, muito engessada, muito definida, dentro de um contexto na qual a gente quer levar a agilidade ao extremo. Então, como conseguir orquestrar, integrar esses mundos eventualmente muito diversos? E a partir daí, que é um pouco o cenário que eu encontro reiteradas vezes nas consultorias, onde nós trabalhamos nessa transformação de implantar as técnicas, as propostas, os meios que o DevOps nos coloca. Então, aqui um pouco essa provocação de não existir, na verdade, um modelo. Se vocês observaram aqui nas palestras e o acompanhamento das diferentes visões de autores, nós não temos uma receita de bolo. E, normalmente, nós procuramos receitas de bolo. Receitas de bolo que nos ajudem a garantir um certo sucesso na implantação das práticas vindas do DevOps. O que nós queremos do DevOps não é por causa que DevOps afinal de contas, um dos temas mais falados no mundo do TI. Nós queremos os benefícios que o DevOps traz. E aí está o grande desafio. Como consigo orquestrar e trabalhar em cima desses dois universos diametralmente diferentes? Então, esse foi o desafio de conseguir construir esse tema que eu vou falar aqui. Talvez, como provocação inicial, nosso manjado problema de interesses conflitantes, que eu vou tentar, aos poucos, ir desmanchando. E essa é a minha proposta aqui. Nós temos, de um lado, o negócio, nós temos negócio, nós temos desenvolvimento de operações, logicamente, cada um deles com interesses diferentes. Negócio quer flexibilidade, pressionado pelo negócio, desenvolvimento quer agilidade, implantar rápido. E, por outro lado, nós temos uma operação que sofre a partir dessas implantações, eventualmente pressionadas por uma falta de maturidade ainda da solução que está sendo colocada. Então, nesses três modelos, o que surgem aqui como mecanismos? Nós temos nossa velha e boa ITIL. Boa, estou falando, porque de alguma maneira garante uma certa governança na organização, uma certa ordem, um certo processo, uma certa garantia de que a TI está dentro dos conformes. E nós temos nossos métodos tradicionais ou ágeis para conseguir desenvolver e trabalhar em cima de uma dinâmica vinda, empurrada pelo negócio. Esse movimento aqui cria o que se chama do muro da confusão. Então, o muro da confusão certo?
uma linha na qual cada uma das partes visa a trabalhar interesses particulares. O negócio quer sair na frente da concorrência, desenvolvimento é medido e mensurado por liberações que consegue fazer, não necessariamente implantadas, logicamente, e quando chega em operação, que nós temos medido por SLAs, que é uma maneira de conseguir efetuar estabilidade, efetuar e mensurar segurança, requisitos não funcionais. Então, viram esse modelo. Se antes eu trabalhava com o modelo cascata, as liberações aconteciam meses, entre meses, eventualmente. Quando chega a agilidade, eu estou criando, na verdade, um inferno para operações. Porque a ideia de pressionar operações com soluções mais rápidas, ainda instáveis, cria justamente uma falta de cumprimento de metas que a própria operação não consegue atender. Se eles são mensurados por estabilidade, e nós temos incidentes aparecendo a cada mudança que nós implantamos, estamos criando, na verdade, mais atritos em nossa TI. Então, baseada nessa ideia, que nós fizemos? Pegamos tudo quanto é experiências de mercado em relação a tal de ITIL e começamos a mapear o que pode ser feito para que essa transformação consiga ser realizada de maneira menos traumatizante. Eu sei que, de qualquer maneira, é traumatizante implantar DevOps. Ou seja, criam os atritos muito grandes. Então, vamos aí, a partir dessa cadeia de valor. Volto aqui com o meu passador, está com um pouco espaço. Então, na verdade, DevOps veio, de alguma maneira, a resolver essa cadeia, eliminando as barreiras, integrando as equipes e, ao mesmo tempo, redefinindo cada uma das disciplinas que fazem parte do processo de entrega de valor. Como vocês já viram aqui alguns palestrantes, a definição de DevOps passa a ser uma definição muito diferente, dependendo da situação onde eu esteja. Não existe um autor que consiga converger com uma definição única. Mas, em princípio, o que nós temos? Nós temos uma orquestração de todas as disciplinas da cadeia de valor sendo redefinidas pelo DevOps. Como é feito isso? Vamos lá em alguns desafios aqui. Agilidade visa a trabalhar produto. E aqui tem um grande desafio. Produto, eventualmente, ainda não é serviço. Produto é focado nos requisitos funcionais. Requisitos funcionais que são desenvolvidos a partir de um papel importante, se utiliza, por exemplo, o Scrum, ou os derivados de Scrum, a partir de um PO. Tanto é que o Product Owner é focado na evolução desse produto. Do outro lado, nós temos ITIL, com um framework pesado, como já comentamos, certo? Focando em serviços. Qual a diferença entre produto e serviço? Uma vez que eu coloco esse produto em operação, é serviço. Ou seja, usuários utilizando esses mecanismos, esses produtos que foram solicitados a partir do negócio. Qual é aqui a proposta de trabalho e a redefinição que o DevOps me coloca em relação a esse assunto? Não é mais um PO com empoderamento em cima somente do produto. Ou seja, somente priorizando novas funcionalidades que serão colocadas em operação. Não é somente isso. Ele também tem que estar engajado com os impactos e os efeitos de um código mal feito, de incidentes que estão acontecendo em operação. Ou seja, a partir das necessidades que virão de melhoria, coisa que a gente vai protelando, vai adiando, e vai eventualmente, como alguns autores colocam, criando uma espiral descendente, onde a nossa TI passa a piorar ao longo do tempo. Eu tenho agora um engajamento das equipes focados justamente na melhoria dos serviços. Baseado nessa ideia, eu preciso entender agora como esses dois frameworks, essas duas visões se integram. E aqui começa a festa. Visões completamente contrárias. Primeiro, ITIL. E aqui eu estou falando da ITIL versão 2, versão 3, versão 4 está entrando no mercado, mas que encontramos
normalmente no mercado. Versão 2, e olha lá, a versão 3 da Aitio, ainda muito, por mais que tenha mais de 10 anos em vigência, nós encontramos poucos processos da Aitio implantados no mercado. Então, nem vou pensar ainda na versão 4, que vem como promessa, mas ainda está em desenvolvimento. As primeiras pessoas aí já estão sendo certificadas na versão 4, mas ainda a documentação dela, que certifica as outras camadas de expertise, ainda não foram liberadas. Então, minha realidade é, eu tenho a Aitio versão 3 ou 2 no mercado e preciso conviver com isso. A partir daí, que eu tenho um modelo em cascata versus um modelo DevOps que é completamente anti-cascata. Se lá em cima eu tenho entregas baseadas em estágios, estratégia, desenho, transição, operação e, finalmente, melhoria contínua, com grandes blocos de trabalho, com documentação gigantesca, eu preciso desmanchar isso e levá-las ao ponto de entregas pequenas, desenvolvidas aos poucos, incrementalmente e seguras. Segunda divergência, a gente aprendeu em Aitio, documenta tudo, porque a partir daí, minha história está salva. Eu consigo contratar gente, consigo inserir gente na minha equipe, que foi acontecendo com o tempo. Uma boa prática como essa não se sustentou. Documentação completamente desatualizada, interpretada pelo operador que vai executar um script, não necessariamente será seguro e não é escalável. Pronto. O que nos fala DevOps? Automatize o máximo possível. Elimine o erro humano. Deixe de expor as pessoas. Grande ponto aqui, fundamental, em relação a isso, é o seguinte: nós que trabalhamos com DevOps, esperamos ter um dia mais tranquilo, um dia mais estável, com menos horas extras, com menos estresse. Por quê? Porque grande parte do trabalho estará automatizado, justificando, inclusive, o que vou falar daqui a pouco, afrouxar a intensidade da burocracia que a Aitio me propõe. E vamos para lá. Entregas de grande tamanho. Tem um tal de pacote de desenho serviço que, se alguém implementou isso, é um inferno. Tenho documentação de todos os SLAs, de todos os planos de capacidade, disponibilidade, segurança, continuidade. Tenho o catálogo de serviço, tenho procedimentos gigantesco. A própria entrega passa a ser gerenciada a partir de uma reunião do Comitê Consultivo da Mudança. Alguém conhece? O CAB. Conhece? Participam disso? Pelo amor de Deus, né? Quero ficar longe. Esse comitê, na verdade, qual é o objetivo dele? Tentar minimizar o risco de uma implantação em produção. Por isso que ela se blinda, e essa é a ferramenta que nós temos da operação, de não chegar em produção elementos que poderão comprometer a disponibilidade dos serviços em produção. Então, a burocracia manda em cima da instabilidade das soluções que nós estamos desenvolvendo. Se os desenvolvedores de aqui, quem aqui é desenvolvedor? Pudéssemos desenvolver código com menos erros, mais estáveis, certo? Eu teria, na verdade, uma evidência para conseguir afrouxar essa burocracia toda que a Aitio me propõe. Então, qual a ideia aqui? Primeiro, o princípio básico do DevOps. Transforme isso em pequenos lotes. A partir daí, eu consigo, certo, transformar, o que daqui a pouco eu vou falar, aquelas mudanças burocráticas em mudanças mais ágeis. Certo? Feedback aqui feito no final. Dentro do DevOps eu tenho feedback constantes, inclusive com maior intensidade do que a própria agilidade me propõe. Eu tenho post-mortem acontecendo diretamente. A cada incidente, eu estou engajando a equipe de desenvolvimento junto para sensibilizá-los frente ao que está acontecendo em operação. Ou seja, não tenho mais uma equipe de desenvolvimento alienada ao que está acontecendo. Ao contrário, integrada, e daqui a pouco eu vou comentar como isso funciona. O que mais? Estrutura de silos.
Isso aqui é muito interessante. A organização vista do DevOps estrutura todo em especialistas. Especialistas de redes, especialistas de banco de dados, especialistas de infraestrutura, especialistas, mainframe especialistas, e fábricas de software passam a ser especialistas, as torres. Independente de como o serviço é estruturado. O que acontece em DevOps? Eu tenho equipes multifuncional, principalmente orientadas ao serviço que estou construindo. Então, eu tenho um arranjo agora diferente do modelo tradicional. Bom, CMDB, nem falar, né? CMDB serve como um mapa, o mapa do inferno que a gente brinca, né? Que é a configuração, né? O mapa na qual eu consigo ter a configuração de todo o meu ambiente. E eu não faço nada com isso. Claro, aí o pessoal da AD poderá falar, certo? Poderá falar, não, eu faço análise de impacto para mudanças, não, análise de causa raiz para incidentes e problemas. Sempre esse negócio está desatualizado, nunca está sendo acompanhado. E, por último, para DevOps, isso é irrelevante. O que nós precisamos? Que esse CMDB seja ativo, que eu consiga construir ambientes a partir do que está lá, consiga reproduzir, versionando o que está lá, para conseguir sustentar soluções, melhorias, certo? E, eventualmente, incidentes. Uma outra visão. O que mais nós temos? Governança. E aí tem os processos completamente engessados. Aí caí no espaço na qual justifico minhas ações a partir do que a organização pede de aderência a questões Bom, vocês entenderam. Eu me atrapalho aí com as palavras longas. O valor, primeira coisa que a gente, quando estuda Agile, fala de valor ao cliente, entrega, foi perdido completamente. Foi cindida a minha TI e eu tenho interesses particulares brigando por soluções que não necessariamente visam a solução como um todo. Bom, ainda bem que funcionou esse GIF aqui, tenta representar o que eu quero fazer. Que é, a partir de um Agile, certo, consolidado, vou pingando elementos que vão ir transformando esse Agile sem ser agressivo com a organização. Né? Como irei fazer isso? Primeiro, a área de desenvolvimento está completamente fora da Agile. Eu consigo, certo, trabalhar isso a partir de projetos que entram em algum momento quando alguém define e depois quando alguém testa e implanta. Pronto. A partir daí eu tenho meu primeiro desafio. Começar a trabalhar em cima das etapas e ver o que serve e o que não serve, o que poderia ser agilizado. A partir daí, a estratégia. Não é mais uma estratégia visando um serviço a longo prazo, e sim quebrar ele em pedaços menores que serão evoluídos a partir de uma construção incremental. Pronto. Aí tem uma primeira abordagem que não é invasiva. Ao contrário, eu consigo inserir agilidade dentro desse contexto. Segundo, desenho. Desenho é a construção dos parâmetros, da qualidade e de todos os elementos que fazem parte da construção da minha solução. Eu tenho uma série de serviços que vai acontecer aqui. Eu consigo, a partir do modelo anterior, ir quebrando em ondas de entregas. Terceiro, a transição. E aqui eu tenho a maior quantidade de disciplinas sendo alteradas. Quais são essas? Primeiro, a liberação passa a ser completamente automatizada a partir do nosso pipeline de implantação. E nela eu integro tanto os requisitos que são orientados ao uso, quanto os orientados ao propósito. No primeiro conjunto de elementos, estou fazendo testes funcionais, no segundo, testes não funcionais. Consigo, a partir daí, garantir a aderência do que a ALT me propõe. Gerenciamento da mudança. A mudança, agora, que antes era normal, passa por um comitê, ela começa a ser quebrada em pedaços menores, convergendo para mudanças padrão. Mudanças padrão, como todo mundo sabe da Agile, é mudança que não precisa de aprovação explícita. Então, a partir desse mecanismo, nós começamos a fazer implantações completamente estáveis, sem passar pelo comitê consultivo da mudança. E aí vem a grande diferença. Eu sou aderente ao Agile e estou aderente ao meu DevOps. O que mais? Quanto tempo estamos? Beleza. Estou correndo um pouco aqui porque me perco um pouco aqui no tempo, começo a me empolgar. Vamos lá.
Transição. Então, eu tenho aqui um processo de liberação, onde as equipes que estavam trabalhando no desenvolvimento, que são a construção, começam a trabalhar também, certo, na resolução dos incidentes. E aqui, apesar de que... Eu vou disponibilizar isso aqui, então... Eu acabei poluindo com um monte de texto, mas a ideia é justamente embasar melhor o que estou comentando aqui. O que acontece posteriormente? Nós temos aqui o que ele chama de funções, que são um conjunto de especialistas que vão agora absorver mudanças vindas da operação, incidentes e requisitos que virão das áreas de negócio em um contexto só. O que nós chamávamos de gerenciamento de aplicações, que são a equipe que resolve incidentes, sustentação, passam a ser integradas com a equipe de desenvolvimento. Como são estruturadas as equipes a partir desse modelo? Essa equipe única agora vai integrar também o gerenciamento técnico, que é mais uma outra área que visa trabalhar em cima da infraestrutura, de maneira integrada. Como poderia ser feito isso? Integrando ritos que são comuns, por exemplo, ritos associados a planejamento, ritos associados, por exemplo, a retrospectivas, ritos a pós-mortem associados a incidentes, e assim, por exemplo, as equipes estão cientes e estão... Empatia foi um termo que foi utilizado, criando espaços de colaboração, sentindo as dores do outro e colaborando em soluções conjuntas. Um outro ponto interessante é que eu consigo manter a estrutura do primeiro nível e segundo nível, só que a equipe de DevOps passa a ser o terceiro nível, que são as fábricas de software, como são as clássicas chamadas, agora com um viés diferente, na qual eles se integram como equipes de DevOps resolutoras. Ou seja, a mistura das competências passam a ser composta por uma composição multifuncional integrada para conseguir estabilizar a minha operação. Continuo dentro da IT, continuo aderente ao meu DevOps. Bom, aí vem a operação com os incidentes. Talvez aqui, eu trouxe só para mostrar que o incidente clássico, com todas as suas etapas, agora ela poderia ser vista integrando a equipe de desenvolvimento. Em diferentes momentos, onde o PO agora não é mais um PO do ponto de vista de Product Owner, e sim um Service Owner. Ou seja, ele tem habilidades, capacidades, competências de decidir em cima dos incidentes que estão acontecendo em operação. Melhoria contínua, bom, nisso se fala, a partir de pós-morte que estão acontecendo regularmente, eu consigo melhorar constantemente a minha operação. Bom, agora eu estou meio que no meu fim, nessa correria. Primeira questão que eu queria concluir é que, aparentemente, pessoas poderiam entender que ITIL não cabe mais no espaço do DevOps. E, na verdade, estamos demonstrando o contrário. Nós podemos conviver com esses dois mundos de uma maneira que não será invasiva. Vocês sabem quanto dói implantar agilidade nas organizações. Há uma redefinição de papéis, há uma redefinição de processos, há uma invasão muito forte em cima dos papéis, dos processos, das atividades, uma redefinição de como eu me comporto e como eu deveria comportar com agilidade. DevOps além disso, eu posso utilizar agilidade, posso utilizar o modelo convencional, posso utilizar redefinindo as práticas específicas com a finalidade de aumentar a estabilidade e entregas estáveis. Então, essa é a proposta, a visão, certo, que eu queria trazer para vocês nesses rápidos 30 minutos de palestra. Aqui as conclusões, que um pouco que acabei de comentar, como cada uma dessas etapas se integram, cada um dos processos, e, finalmente, alguns livros aqui para quem quiser aprofundar mais no tema. Esse primeiro trata de cultura, o segundo trata da entrega, o clássico da entrega contínua, o terceiro, Projeto Fênix, é um livro excepcional de como implantar DevOps, é um romance, muito bem escrito pelo Jim King, que inclusive é autor do livro do Manual DevOps. O que mais nós temos aqui? Certo? Como escalar DevOps, uma visão, certo, de modelos escalados para DevOps. Arquitetura, como fazer uma arquitetura evolutiva, certo, do ponto de vista de desenvolvimento.
certo? O próprio Scott Ambler, com sua visão de 5 estágios para conseguir implantar modelos ágeis. Como conseguir transformar a organização a partir de um modelo clássico, certo? Um livro que já foi citado aí também pelo autor anterior, certo? Palestrante anterior, banco de dados, certo? Como trabalhar com banco de dados, aguardem aí uma palestra fantástica daqui a pouco, certo? Ferramentas e um resumo do que eu acabei de falar desse livro que está aqui, sobre como trabalhar com os 2 mundos, Agile e... Dúvidas? Há espaço de dúvidas ou não? Sem dúvidas, pessoal.